Louvado seja o nome de Jesus. Pronto, já estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, para a abordagem de Hebreus, capítulo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Livro de Hebreus que, para bem da verdade, o autor é desconhecido. Por mais que queiram conjecturar que foi Paulo, que foi fulano, que foi Beltrano, que foi ciclano, fato é que o autor do livro aos Hebreus, ele é desconhecido, né? Então, a gente se limita ao que nós temos de informação bibliológica, que nós temos de informação dos estudos todos feitos baseado neste livro. A ideia aqui não é querer mostrar conhecimento, não é querer saber mais do que ninguém. A ideia aqui é comunicar a verdade, a palavra de Deus. Tá? Arqueológica é a palavra que eu queria me lembrar, e não escatológica. Ficamos apenas com as informações, tá? Que temos recebido dos, obviamente, mais eruditos, né? Que descartam a autoria de Paulo deste livro. Amém? Glória a Deus. O livro de Hebreus, que foi escrito para os cristãos, os judeus, que estavam sob perseguição, com o intuito de fortalecer os irmãos na fé. Essa é a temática das nossas abordagens aqui: fortalecer os irmãos na fé, ajudar os irmãos a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, coisa que, diga-se de passagem, eu tenho sido também beneficiado. Louvado seja Deus. Porque, como eu já disse, essa palavra ela é para quem escuta, mas é para quem fala também, seja em qual for o sentido e aspecto, principalmente nesse teor profético que tem a Escritura, né? Que é de consolar, que é de edificar e que é de exortar. Então, quando a exortação ela vem, não é só para vocês que escutam, é para mim que estou falando também. Quando é para edificar vocês, edifica a mim também. Quando consola vocês, consola a mim também. Não é? Cabe a nós estarmos procurando manter essa palavra viva em nosso coração, acesa, porque nós somos muito fadados ao esquecimento, né? A gente esquece. Por isso que um amigo de Jó disse assim a ele: rapaz, tu já ajudaste tanta gente, e quando vem a ti, tu te abates. Ele estava querendo que Jó fizesse um processo de reminiscência, né, de tudo que ele já fez pelas outras pessoas, para com ele mesmo. Aquilo que em outro momento Paulo fala aos Coríntios, dizendo que é com a consolação que consola que somos consolados. Já falei e falo sempre muito disso nas minhas abordagens, né? Mas como temos que andar, louvado seja Deus, chegamos ao capítulo 1 de Hebreus, que hoje, diferente de outras abordagens que eu já fiz desse capítulo, o Senhor me trouxe aqui um foco que eu achei interessante, porque foi tocado um hino antes dessa abordagem, e eu disse que tinha alguma coisa a ver com essa fala nossa hoje, mesmo sem ter comunicado ao colega do que trataríamos. Na verdade, eu nunca faço isso, né? Ele que fica atento à ministração, e pela inspiração de Deus, ele põe um hino que se identifica com a ministração. Isso é bacana, porque quem está do outro lado sente essa sintonia, não é? Estou amanhecendo com Cristo.
Louvado seja Deus. Essa é a brincadeira que eu estou dizendo com ele hoje de manhã. Louvado seja o nome de Jesus. E deu vontade de eu brincar de novo. Mas vamos para Hebreus, capítulo 1. Glória a Deus. Eu amo muito essa parte primeira aqui de Hebreus, porque eu até tenho me respaldado dela para mostrar algo que é muito importante as pessoas terem entendimento, que é a deidade de Jesus. Quando eu me refiro à deidade de Jesus, eu me refiro ao fato de que Jesus é Deus. Jesus não só é divino, divino é que veio de Deus. Jesus não é apenas celestial, celestial é que veio do céu, que veio do céu. Quando eu me refiro à deidade de Jesus, eu me refiro ao fato de que Jesus é Deus. Jesus não é uma segunda divindade. Entende? Jesus é Deus propriamente dito. Seu nome é Emanuel, que é Deus conosco. Deus conosco. Eu gosto de usar a expressão Deus em carne conosco. Sim, porque para ele habitar entre nós, João diz em seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14 ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Entende? Jesus é Deus. Há quem acredite que existem 3 deuses. A fé cristã eu aprendi desde quando eu estudava hoje é chamado ensino fundamental, né? Mas no primário eu sempre aprendi que a fé cristã ela é monoteísta. Monoteísmo significa o quê? Monoteísmo significa o quê? Crença em um só Deus. Politeísmo, crença em vários deuses. A fé cristã, ela é monoteísta. O que é intrigante é que a teologia da Trindade, ela fala que são 3 pessoas distintas. Então, se são 3 pessoas distintas, a palavra distinta em português significa diferente. E aí, se são 3 pessoas distintas, serão 3 pessoas diferentes, e aí seriam 3 deuses. Então, a teologia da Trindade, ela precisa ser revisada a partir desses simples conceitos que estão errados, quando se refere a Deus. Deus não é 3 pessoas, Deus é um apenas. As manifestações, porque aí se a gente for numerar pela manifestação neotestamentária, eu diria que Deus é um bocado de gente. Que Deus é um conglomerado de pessoas poderosas. Porque no Velho Testamento nós temos várias manifestações de Deus. Cada nome é uma manifestação. Jeová, mais conhecido, Jireh. Jeová, Rafá. Os mais conhecidos, não é? Até você sabe o significado aí. Aí tem o Sabaote, tem o Miskadinsk, tem o Nissim, tem o Tzidiqueno, tem o Elohim, tem o El Shaddai, tem o Adonai. Fora esses outros que ficaram mais popularizados, né, que a gente até canta. A gente escuta muito o pessoal falar agora. Rapaz, eu esqueci, né? Mas é Yeshua, Ramachia, né? A gente escuta muito agora o Yeshua, o Ramachia, né? Pronto. Então, são manifestações do operar de Deus. É Deus diferente? Não, é o mesmo Deus. Como se refere ao Espírito Santo, Paulo escrevendo aos Coríntios diz que as manifestações são diversas, mas o Espírito é o mesmo. É importante que se entenda isso, inclusive vocês, pastores, pregadores, irmãos de um modo geral. Por quê? Para entender que a fé é monoteísta. Amém? Volto a dizer,
Orar ao Espírito Santo não é a oração certa. Orar, Jesus ensina, orar ao Pai. Mas é uma besteira, uma bobagem, supostamente falando. Porque Deus entende a linguagem da ignorância. Mas isso é ignorância, isso é falta de conhecimento. Porque na orientação de Jesus, ele diz, orem ao Pai, em meu nome. Aí você diz, pastor, é que embanana isso, porque como é que eu vou orar a pessoa? É importante entender, basta o princípio, ó, procura obedecer simplesmente. Procura obedecer simplesmente. É o famoso feijão com arroz. Procura obedecer simplesmente. Não é? Procura obedecer simplesmente, que aí vai dar certo. Jesus mandou que orássemos ao Pai. Porque o Pai é a essência. O Pai é dado o nome. Observe que Pai não é nome próprio. Pai é pronome de tratamento. Pai, irmão, amigo, senhor, senhora. É pronome de tratamento. Como Deus não é nome próprio. Deus é título de grandeza. Por isso que só existe um Deus. Porque só existe um ser grande. Os outros que se fala aí é deuses, com D minúsculo. Inclusive, eu até volto a lembrar, quando você estiver digitando o nome Deus, se for ao Deus do céu e da terra, o onipotente, o que tem todo o poder, o onisciente, que sabe tudo, o onipresente, que está presente em todos os lugares, aí você vai nessa teclazinha do celular chamada Caps Lock, que tem também no computador, aciona ela e bota a letra D, aí vai aparecer um D maiúsculo, quando você se referir ao Deus, cujo céu manifesta a glória e o firmamento a obra de suas mãos. Porque o pessoal, Deus, aí bota D minúsculo. Não, aí não é o Deus grande, soberano, verdadeiro e único. Né? Isso aí é um Deus qualquer. É produto da mente humana. Deus com letra minúscula é produto da mente humana. Que não serve de nada, serve para nada. Ou então alguma coisa feita pela mão do homem, que tem olhos e não vê, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, tem ouvido e não escuta, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda, não tem vida. Mas se for ao Deus que opera, que ouve, que fala, que faz, aí vai lá no caps lock, fica maiúscula, bota D, pronto. Aí depois volta para minúscula e escreve E-U-S. Deus. Amém? Eu até tenho dito em outras abordagens que a gente precisa enfatizar mais o nome Jesus. Jesus. Por que enfatizar mais o nome Jesus, pastor? Porque Deus, olha, a gente supostamente, né, não entende Deus em seu conceito, em sua definição. Observe a confusão que a turma faz aí. A gente não entende. Imagine quem não é convertido ao Evangelho. Imagine quem não lê Bíblia. Aí não entende. Mas, rapaz, como é que um ser, ele não existe? Ele não tem começo nem fim. As pessoas já entram em parafuso. Porque Deus não tem começo nem fim. Deus é eterno. Absolutamente eterno. Aí o pessoal, mas Deus aí como é que... É do nada que surge? Ele não tem começo nem fim. Como é isso? A pessoa não entende. Quando a gente fala Jesus, aí já começa a ter uma assimilação melhor das pessoas. Por quê? Supostamente Jesus tem um começo na cabeça das pessoas, não é? Que é quando ele nasce. Que é quando ele nasce, que é quando ele sai do ventre de Maria. Ou mesmo, já as pessoas entendem, até então, ele no ventre de Maria. O que algumas pessoas não entendem é como foi que ele chegou lá. Porque ele não chegou lá por relação sexual. Não foi o espermatozoide de José e o óvulo de Maria que se fecundaram. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A terminologia santo, é importante entender isso, é um outro nome de Deus.
Espírito Santo é outro nome do próprio Deus, que é essência, é Espírito. A terminologia santo é Deus agindo na vida do pecador, fazendo esse pecador arrepender-se dos seus pecados, fazendo este pecador procurar andar direito, fazer a coisa certa, fazer a vontade de Deus. Espírito Santo é Deus nessa relação conosco, com nós, seres humanos, independente de quem seja. Deus se relacionando conosco. Até porque para nós chegarmos na presença de Deus, a gente tem que passar por um processo. Aquilo que ele disse a Moisés: tira as alpacas dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Então, para que haja uma aproximação do pecador a Deus, uma das ações do próprio Deus é dizer para o pecador, tipo assim, eu estou me afastando do microfone, para quem está assistindo a live, para você ter ideia da distância. Deus dizendo assim: ei, se limpe primeiro. Se limpe primeiro. Tome banho primeiro. Se arrependa primeiro. Faça isso. Senhor, me perdoa. Agora. Um exemplo que me vem ao coração agora é o homem no Éden, criado em estado de perfeição, porque não tinha pecado, um estado de perfeição e estado de santidade, né? Em estado de santidade, em perfeição, vírgula, né? Porque se fosse a perfeição plena como Deus, ele não erraria nunca, mas em estado de perfeição, porque até então não tinha pecado, porém com a vulnerabilidade. A vulnerabilidade estava em Deus ter dito a ele: não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, você vai morrer. Então, em estado de perfeição, porém com vulnerabilidade. E em estado de santidade. Aí, quando o homem é tentado que come da árvore da ciência do bem e do mal, o que acontece? Quando Deus se manifesta no Éden, quem está assistindo a live, o bom da live é isso, que a gente pode fazer os movimentos, que a pessoa faz a leitura, né, pelo movimento. Aí, para quem está me ouvindo pelo rádio, pelo aplicativo, Deus estava procurando o homem. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Aí ele: Senhor, estamos aqui. Aqui a gente ouviu a tua voz e tivemos medo e nos escondemos. Se escondeu, vírgula. A expressão Adão, onde estás era exatamente comunicando ao homem que ele já não estava na presença. Porque no Salmo 139 diz que ninguém se esconde de Deus. Trevas e luz para Deus é a mesma coisa. Tem como a gente apagar a luz aqui? Tem como a gente apagar a luz aqui? Para quem está pela live, eu gosto de fazer esses movimentos. Apagou? Apagou tudo não foi? Apaga essa outra, tem como apagar essa outra? Apagou, ponto. Eita, glória, que escuridão. Acende que até o pastor ficou espiritual. Mas a ideia era essa mesmo. A ideia era essa mesmo. O pastor ficar invisível. Ficou só o olho e o dente. Para quem está pela live, né? Trevas e luz. É porque não ficou tudo escuro por causa dos computadores acesos aqui. A tela dos computadores, do celular, tudinho. Deu para ver a bola do olho do pastor e o dente. Mas a ideia é que as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa, diz o Salmo 139. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no céu a minha cama, o céu é debaixo da terra. Tu aí estás também. Se tomar as asas da alva, é o horizonte sem fim. A tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se eu pensar na escuridão da noite, a noite resplandecerá como dia, porque trevas e luz para ti, ó Deus, é a mesma coisa. Não tem como esconder da presença de Deus. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Aleluia. Deus vê tudo. Aleluia.
Mas a expressão de aonde estás era exatamente com essa conotação. Não está na minha presença em comunhão. O pecado fez isso. O pecado criou uma separação. É a morte espiritual. É a morte que Deus disse: se tu comer, tu vai morrer. Morte espiritual é estar distante de Deus. Pode estar vivo, falando, ouvindo, tal, está vivo. Consciente, orientado, respirando, coração pulsando, tal. Porém, se não estiver em comunhão com Deus, está morto espiritualmente. Hã? E aí, senhoras e senhores, louvado seja Deus, essa comunhão com Deus, ela foi interrompida. Isso é passado de geração para geração na semente do homem. Na semente do homem, porque foi o homem com quem Deus fez aliança. Porque senão, Jesus não poderia ter vindo nem do ventre de Maria. Ainda assim, mesmo sendo o ventre da mulher a porta de acesso ao mundo. A porta de acesso ao mundo é o ventre da mulher. Ninguém nasce do nada. Tem que passar pelo ventre materno. É a porta de acesso ao mundo. O intruso que está no mundo sem ter passado pelo ventre da mulher, que é o maligno. A Bíblia diz que o ladrão, ele não entra pela porta, né? O ladrão não entra pela porta. Ele é intruso, porque ele está no mundo, ele opera no mundo, ele atua no mundo, na vida das pessoas, sem ter passado pelo ventre da mulher. Jesus entrou pela porta, que é o ventre materno. Por obra e graça do próprio Deus, que cria lá, né, esta semente divina. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer, lá no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, só para adiantar, que diz, verso 7, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. No versículo 5, para entender o raciocínio. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus criou um corpo para Ele mesmo. Entende? Deus criou um corpo para Ele mesmo. E este corpo criado para Ele mesmo, é que para Ele habitar, e quem habita nesse corpo é o próprio Espírito Santo, que é Deus. Entenda isso. Não é? Por isso que Ele é o Emanuel. Aí quando este corpo vem ao mundo físico, ao mundo palpável, a habitar entre os homens, que José quis deixar Maria em segredo por causa disso, o anjo disse para ele, recebe-o, porque isso é cumprimento do que disse o profeta, que a virgem conceberia e daria a luz ao menino, e seu nome seria, ele seria chamado de Emanuel, que é Deus conosco. E porás o nome dele Jesus. E porás o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Salvador. O nome Jesus significa Salvador. E quem é Jesus? Aleluia. Jesus é Deus. E agora vem a excelência desse capítulo 1 de Hebreus. Aleluia. Que diz que Jesus é o resplendor da sua glória. É a expressa imagem da sua pessoa. Por quê? Porque Deus é Espírito. E o Espírito ninguém pode ver. João 1,18 diz que Deus jamais foi visto por alguém, porque Deus é Espírito. Lucas 24:39. O Espírito não tem carne nem osso, disse Jesus.
Então ele é espírito. Deus é espírito, não pode ser visto por ninguém, como nunca foi. Mas agora ele é enxergado, ele é visto na pessoa de Jesus, porque Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Qual o formato de Deus? Não se sabe. Ele se manifesta da forma que ele quiser. Em um momento, ele se manifestou em forma de uma coluna de nuvem. Em outro momento, em uma coluna de fogo. Em outro momento, como uma pomba. Entende? Em outro momento, como um anjo. É o anjo do Senhor. Porém, nenhuma dessas manifestações visíveis eram salvíficas. Eram para livramento, eram para evidenciar o manifesto dele, mas nenhuma delas eram salvífica. A única manifestação salvífica de Deus é Jesus Cristo, que é ele em forma humana. João 1,14, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Em se fazendo carne, dia desses eu ministrei aqui, que os seres humanos, eles são menores que os anjos. Lembra disso? Os seres humanos são menores. Aqui, ó. Hebreus 2, versos 6 e 7. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Preste atenção. Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Isto os seres humanos. Seres humanos comuns, igual a mim e a você. Mortais, perecíveis, corruptíveis. Jesus não. Jesus não. Jesus, versículo 4 de Hebreus 1. Ele foi mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Entende? Porque ele é o Emanuel. Foi o que o profeta disse: a vice conceberá e dará luz ao menino, e o seu nome será Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. E aí o anjo ainda diz a José: e porás o nome dele Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Começa por aí. A superioridade de Jesus sobre os anjos. Primeiro porque ele é Deus. Amém? Em forma humana. E ainda em forma humana, o seu nome é mais excelente. Em outro momento diz o apóstolo: não há outro nome dado em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Entende quando eu falo que a gente precisa dar uma ênfase maior ao nome Jesus? Entende? Porque nele, diz o escritor, diz Paulo, escrevendo aos Colossenses. Deixa eu lembrar disso aqui para vocês. Diz Paulo escrevendo aos Colossenses, aleluia, que ele, Jesus Cristo, louvado seja Deus, porque Jesus é Deus, não é? Ele é a expressão exata da sua pessoa. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É Colossenses 1,13. O qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Em Jesus Cristo, senhoras e senhores, habita, olha aqui, ó, Colossenses 2, verso 9. Porque nele habita, que expressão linda essa, não esquece isso não.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é forte ou não é? Aleluia. Oh, Jesus é lindo demais. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deixa eu adiantar aqui em dizer a você, é por isso que o nome de Jesus tem poder. É por isso que o nome de Jesus tem poder sobre os demônios. Os demônios ficam irritados com a presença dele. Aleluia. É por isso que o seu nome tem poder sobre a enfermidade. O que ele tem, o que ele queria ter. É por isso que o seu nome tem poder sobre as forças da natureza. Porque ele é o Criador em forma humana. Ele é o soberano em forma humana. Ele é aquele que Lúcifer adorava. Aleluia. Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus. Oh, glória a Deus. Meu Deus, que coisa tremenda. Isso. Aleluia. Honra e glória para Jesus. Por isso que é inadmissível, irmãos. Quando a gente está falando de Jesus no culto, os irmãos não dão glória a Deus, não se alegram. Mas quando a gente diz, ó, irmão, tem um anjo aqui, os irmãos começam. Ô, irmão, para com isso. Eu me lembro que trabalhava em uma rádio e tinha um colega. E ele disse para um outro colega em um culto, foi o testemunho que o colega deu no ar. Ele disse assim, o cara estava convidado para pregar e aquela morgação no culto. Aí ele disse para o colega, quer ver esse povo se alegrar? Aí ele disse, como assim? Tu vai ver, eu vou dizer 2 palavras ali, o povo vai começar a falar coisas estranhas, vai fazer o movimento. E o danado não fez mesmo. Eu soube que ele chegou no microfone e disse, mas eu estou vendo um anjo. Aí o povo começou a delirar da glória a Deus. Eu estou vendo um anjo aqui, irmão, com bandeja na mão para entregar a vitória. O povo começou a aleluia. Oh, meu Deus. Anjos não são para serem adorados. Preste atenção aqui. Aí o foco do Senhor me veio nesse momento sobre isso. A qual dos anjos ele disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Qual? A que anjo ele disse isso? A nenhum. Mas a Jesus, que é ele em forma humana, é a carne de Deus, ou Deus em carne. Sobre ele pousou o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e se escutou a voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Só para você ter ideia. Outra coisa. Quando ele foi introduzido no mundo, o primogênito, Deus determinou que todos os anjos de Deus o adorassem. O adorassem. Os anjos adorassem a Jesus. Vê para você ter ideia quem é Jesus. Os anjos o adorarem. Porque ele é Deus em forma humana. Quanto aos anjos, Deus faz dele ventos e de seus ministros labareda de fogo. Ou seja, Deus dá aos anjos a forma que ele, Deus, quiser. Mas ao filho diz, Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Vou continuar aqui sobre a definição de anjos, ou qual a qualificação dos anjos. Versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? A qual anjo foi dito isso? A nenhum. Sobre os anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
palavra de Deus diz que aos seus anjos Deus dá ordem ao nosso respeito. Então veja a superioridade de Jesus sobre os anjos. Veja a superioridade de Jesus sobre os anjos. Porque ele é aquele cujo trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ama a justiça e aborrece a iniquidade. Disse o salmista, inclusive, o escritor aos Hebreus faz referência a isso. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus. Fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. O evangelista João diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João diz isso no seu evangelho, no capítulo 1. E continua o Senhor dizendo que acerca da terra e dos céus, eles perecerão. Mas Jesus, Deus, permanecerá. Todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto se enrolará, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E o escritor aos Hebreus vai falar sempre dessa imutabilidade divina. Porque é em Hebreus que tem aquele versículo muito conhecido que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor Amaro, qual a importância disso? Primeiro, para que você pare de adorar anjo. Você que se alega com anjo, o anjo é uma benção, os anjos são uma benção. Os anjos estão ao nosso serviço, tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo acolá, tem anjo aí perto de tu. Mas não é para estar adorando os anjos. Não é para desrespeitar os anjos, cuidar dos anjos, não é por isso. Eu me lembro que teve uma época que teve uma denominação que estava com a campanha de mudar o anjo. Porque se aconteceu uma tragédia contigo é porque o anjo é fraco. Era a campanha da igreja. Vê que absurdo. Muda o anjo, esse anjo está fraco. O carro bateu em tu, é porque o anjo dormiu. O anjo não dorme, pelo amor de Deus. E o povo cai nessas besteiras. O povo acredita nessas leseiras. Não, acabou a pilha do anjo. Por isso que o ladrão levou a tua bolsa. Pelo amor de Deus. Para com isso. Vamos respeitar os seres angelicais, os anjos, né? Porque são servos de Deus acerca de nós, não é? Deus dá ordem a eles acerca de nós. Como é que faz? Aí é com Deus, irmão. Não adianta a gente querer explicar uma coisa que não está em nosso alcance, em nossa alçada. Não existe. Entende? Não é? No deserto, então Deus diz que se não fosse com Deus, ele não ia não. Foi, exatamente. O meu amigo Sérgio está dizendo aqui uma palavra bem bacana, porque Deus disse assim para Moisés, Deus estava com raiva de Moisés e do povo. Aí Moisés, não, o senhor disse assim, eu vou mandar meu anjo. Aí Moisés disse, anjo não. Se o senhor, aleluia, valeu. Se o senhor não for conosco, a gente não sai daqui. Aleluia. Ô glória. Entende? Essa veio do céu assim, tipo horizontal. Desceu e pá, foi pra cá. Amém? Aleluia. Não é? Anjo não, senhor. Anjo não. O senhor. Ô glória. Não é para estar desrespeitando os anjos, mas também não é para estar adorando os anjos. Amém, amado? Entende isso, igreja? E focar no nome de Jesus, mais no nome de Jesus. Jesus. Foca no nome de Jesus. Esse nome por si só tem poder. Esse nome causa isso no ambiente, sabe, irmão? Alegria, conforto. Você não faz ideia do que eu já senti aqui falando desse nome. Eu me lembro que uma vez eu pregava, faz tempo isso, eu era bem mais jovem, eu era solteiro ainda. Eu estive em uma congregação no bairro chamado Buribeca, aqui na região metropolitana do Recife, e eu nunca mais esqueço disso, porque inclusive foi uma das primeiras mensagens que eu preguei quando fui convidado na Rádio Tamandaré, na época do galpão e tal, que já tinha um púlpito lá.
e eu falei sobre o nome de Jesus. Não tinha um galpão ainda não, que eu falei debaixo da árvore sobre Jesus. E aí o dono da rádio, na época, né, disse a mim depois que foi a expressão dele, eu vou dizer a expressão dele, tá? Ele disse: eu lhe contratei por causa de uma mensagem que o senhor pregou na rádio, que era falando sobre Jesus. Eu digo: oh, glória, Jesus me abriu as portas, né? Glória a Deus. E eu falando sobre o nome Jesus em uma congregação, aí depois do culto, chegou uma irmã para mim e disse: meu jovem, aliás, ela pediu oportunidade para agradecer no culto. Eu me lembro que era um culto chamado Culto da Mocidade naquela congregação. E aí ela pediu oportunidade para agradecer. E no testemunho dela, depois que eu preguei, isso foi para a glória de Jesus, mas me ajudou muito na fé de lá por diante. Irmãos, eu cheguei aqui sem voz, ela disse. Eu pedi para agradecer porque eu cheguei aqui sem voz. Mas todas as vezes que esse jovem falava do nome Jesus, o testemunho da irmã, eu sentia um alívio. E toda vez que ele falava o nome de Jesus, eu sentia um alívio. Ao ponto da minha voz voltar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí, irmão, aquele menino, como diz hoje, né? Deixa o menino rodar, e não rodava e nem roda. Mas assim, quem se alegrou fui eu. Quem se alegrou foi eu. Aí eu, mais do que nunca, me apeguei a este nome. Aleluia. Chega a dar vontade de chorar, de alegria, de emoção. Porque este nome tem poder. E deixa eu dizer a vocês, ele é meu amigo fiel. Aí realmente eu não posso me conter. Jesus, meu amigo fiel. Oh glória, oh glória, oh glória. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ame mais a Jesus. Se aplique mais a Jesus. O que é que Jesus significa para você? Não vou nem esperar chegar o momento do clamor para dizer a você o que eu digo sempre depois que eu oro. Diga a palavra de elogio a Jesus. Faça a declaração de amor a Jesus. Diga a Jesus o que ele significa para você. Se você pode fazer isso agora, faz. Eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu acho que ele não está preparado para isso agora. Tem algum hino aí que fala de Jesus assim, lindamente? Tem algum hino? Para a gente quebrar um pouco o protocolo e nessa hora de ministração da palavra a gente adorar a Jesus, né? Será que tem aquele que... Eu até falei dele aqui que a gente canta, né? Agora depois do hino, a oração. Sim, não tem zero bronca. A gente quebra o protocolo, o céu desce aqui. A gente sente a presença de Jesus. Adora Jesus aí. Faz uma declaração de amor a Jesus aí. Diz a Jesus o que ele significa para você. Vamos ver o que aqui diz esse hino para você adorar junto comigo a Jesus nessa hora. Aí tá quebrando um pouco o protocolo aqui, mas vale a pena, porque é para Jesus. Adora Jesus. Você que está no Instagram, adora Jesus. Você que está pelo YouTube, adora Jesus. Pelo Facebook, adora Jesus. Você que está pela AM890, adore a Jesus. Está pelo aplicativo, adora a Jesus. Oh, aleluia. Jesus lindo, Jesus maravilhoso, esse nome que está sobre todos os nomes. Olha aí. Oh, este nome tem poder. Perante ele vai se dobrar todo o joelho. Diante dele vai confessar toda a língua que ele é o Senhor. Oh, aleluia. Adora ele. E começa a sentir a presença dele aí. Oh, recebe cura divina. Recebe renovação da fé, da esperança, das convicções. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Adora Jesus nessa hora. Exalta ele nessa hora. Jesus, 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 Jesus. Esse nome tem poder sobre as doenças. Esse nome tem poder sobre os males que afetam a tua vida. É em nome de Jesus. Este nome tem poder sobre os demônios. Esse nome tem poder sobre tudo e sobre todos. É em nome de Jesus o mal bate em retirada da tua vida. É em nome de Jesus o mal bate em retirada de onde tu estás.
O mal bata em retirada da tua mente. Você que está com problema aí na sua vida emocional, no seu cérebro. Você que está com enfermidade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu já oro nesta hora, Senhor, por essas vidas, aleluia, que estão enfermas. Senhor, te apresento essa fotografia que está em minhas mãos. Cura, Senhor, esta vida. Cura esta vida, Jesus. Dá saúde. Dá saúde, Senhor. Dá saúde, Senhor, a essas pessoas. Já foto está em minhas mãos. Pessoas que estão com problema de transtorno mental. Vai curando, Jesus, nessa hora. Cura, Jesus. Cura essa vida que está me ouvindo pela M890. Cura essa pessoa que está me ouvindo pelo aplicativo. Cura essa pessoa que está por essas plataformas de vídeo. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Aleluia. Dê glória a Jesus aí. Dê glória a Jesus aí. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Lindo, maravilhoso, magnífico, amigo fiel, sublime, majestoso, soberano. Oh, aleluia. Nos dê vitória, Jesus. Nos dê vitória, Jesus. Dê vitória a esse irmão, a essa irmã, a esse ouvinte. Oh, glória a Deus. Dá vitória a nós, Senhor, que fazemos a Rádio Tamandaré. Dá vitória a esta rádio, Senhor. Faz ela voltar a cobrir, aleluia, o nosso estado, os outros estados da região Nordeste. Faz, Senhor, com que sejamos ouvidos mais longe, como temos sido escutados pelo aplicativo. Alcança essas vidas todas com a tua presença, Jesus. Que as pessoas te conheçam, Jesus. Elas saibam que tu és Deus, que tu és o Salvador, que tu és o Senhor sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Aleluia. Seja glorificado o teu nome, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.